pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast sobre mentes e hoje a gente vai falar sobre depressão. É um tema bastante complexo, né? Uma doença bastante complexa, porque ela afeta De 5 a 8%. de 5 a 8% da população. É, do mundo. Uhum. Ela é complexa porque cada pessoa ela tem um conjunto de sintomas diferente uma da outra, né? Ela é multifatorial, né? Tem diversos fatores, né? Ela pode atingir criança, adulto, jovem, adolescente, idoso, né? Ela pode ser leve, moderada, grave. Ela pode ser um processo que acontece de uma forma muito rápida ou de uma forma lenta, né? Ela pode chegar a qualquer momento da nossa vida, né? A depressão ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, né? Ela pode ser um episódio único na vida da pessoa, ou ela pode aparecer por diversas vezes na vida da pessoa, ou ela pode estar constantemente na vida da pessoa como um pano de fundo, né? E por fim, a depressão, ela pode aparecer quando tudo parece que está correndo bem na vida da pessoa. A gente pode ver uma pessoa que a gente considera que leva a vida de uma forma normal e ela está deprimida, né? A depressão, ela não tem mais só aquele estereótipo, muitas vezes que a gente vê em filme, né? Lê em livros, aquela pessoa que fica fechada no quarto escuro, que não se alimenta, que não come, que não sai de casa, que está catavélica, aquela imagem, aquela cena da pessoa depressiva. Sim. A gente pode estar no trabalho, ao lado de um colega que está passando por uma depressão, que está rindo, que está conversando, mas que está deprimido. A gente pode passar no supermercado, na farmácia, por uma pessoa que está deprimida, né? Então, é importante dizer que a depressão, ela, por ter diferentes níveis, intensidade, né? A gente circula num ambiente onde tem pessoas passando por um estado depressivo e que a gente não sabe. Né? E lembrando que essas estatísticas que eu falei agora, de 5 a 8%, elas estão sempre avaliadas para baixo, tá? Sempre para baixo, sempre subavaliadas, por quê? Geralmente as pessoas não procuram, né? A gente tem que entender que isso é um dado que está ali, né, na Organização Mundial da Saúde. Mas o que acontece? Muitas pessoas não procuram ajuda, não são diagnosticadas, né? Então a gente não sabe, né? Sempre a gente precisa pensar que é muito mais do que 5 a 8%, na verdade. Porque as pessoas não têm esse costume, muitas vezes não são educadas em relação aos transtornos mentais também, aí acham que é só uma tristeza, né? Acham que é só naquele momento que vai passar, ou que é assim mesmo, né? E que a vida é assim mesmo. Então, é importante a gente identificar isso e saber desses dados, né? Realmente são alarmantes, se a gente for pensar. E existem dois sintomas, assim, né? Falando ainda sobre a definição, existem dois sintomas que são obrigatórios, tá? Na depressão, que é a anedonia, que é a falta de prazer, né? A dificuldade em sentir prazer, e o humor deprimido. Então, esses dois sintomas são obrigatórios, né, Fê? Depois a gente vai falar sobre os outros sintomas, né? Que a gente precisa de mais 5 sintomas para fechar o diagnóstico de depressão, né? Claro, excluindo fatores outros fatores de saúde, né? Daqui a pouco a pessoa está com um quadro de saúde, né? Enfim, dependente químico, ou está com problema na tireoide, né? Então, a gente precisa excluir isso antes de diagnosticar, né? Por isso que é importante aí falar disso mesmo que tu disse, né, Jéssica, das causas da depressão. Como eu falei antes, que a depressão ela é multifatorial, porque as causas da depressão ela é uma combinação de um conjunto de fatores genéticos, né? Se a gente tem um histórico na família com pessoas com depressão, né? Principalmente familiares do primeiro grau, assim, de parentesco, né? Sim. Então a propensão é maior da gente desenvolver
episódios depressivos, né? Fatores fisiológicos, como a Jéssica mesmo falou, daqui a pouco uma doença, por exemplo, uma desregulação da tireoide, isso também pode causar um episódio depressivo, então são questões fisiológicas, influências ambientais, o ambiente, né? Ele tem um impacto nas nossas emoções, no nosso comportamento, experiências traumáticas, né? Negativas, difíceis que a gente passou na vida, por exemplo, um luto, uma separação, um divórcio, um desemprego, ele pode, né, provocar, né, uma depressão. Então, estresse crônico, né? Aquela pessoa que vive em constante estresse, um estresse crônico, ela pode desenvolver depressão, né? Isso tem estudos que comprovam que o estresse crônico é um fator de risco para depressão. A ansiedade também, aquela ansiedade patológica, né? Ela também é um fator de risco. Pessoas que muito ansiosas, elas podem se deprimir, né? Porque a ansiedade gera uma preocupação, a pessoa se afasta daquilo que é importante, e ao se afastar daquilo que é importante, já não se reconhece mais, já tem uma visão mais negativa de si, e aí vai se deprimindo, né? Então, as causas da depressão, ela é multifatorial, porque é uma combinação desses diversos fatores genéticos, fisiológicos, ambientais, experiências traumáticas da vida, né? Estresse crônico, ansiedade, enfim. Então, quem é geneticamente predisposto à depressão, né? Esses eventos estressores têm 25% de chance maior, né? Mais de gerar depressão, né? Gerar o transtorno depressivo. Então, a gente tem que cuidar muito com a questão do estresse, falando agora mais sobre as causas, né? E os fatores de risco. O estresse é o pai de todas as desregulações, né? Os transtornos mentais. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Geralmente, as pessoas não sabem disso, né? Acham que é normal se estressar, ou de que não olham atentamente para isso, ou não buscam ajuda, né? Então, tudo que envolve, né, um estresse demasiado, quando a gente a gente vive de maneira muito estressada, né? A gente precisa parar e pensar o que está acontecendo, buscar ajuda, né? Não normalizar isso, porque isso pode causar inúmeros, né, prejuízos para a saúde, né? Então, quando a gente fala de depressão, é isso, assim, né? É avaliar o quanto que essa tristeza está sendo persistente, está sendo presente, né? O quanto ela gera de prejuízos significativos na nossa vida, né? De fazer com que a gente, né, agora já, de repente até falando sobre os sintomas junto, né? Fazer com que a gente fique sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de acordar, sem motivação, perda de apetite, né? O aumento de apetite. Ou aumento, ou perda de peso, né? O ganho de peso, exato. Insônia, né? Problemas no sono. Ou hipersônia, dorme demais, né? É isso, exatamente. Então, tem vários sintomas aí importantes da gente, dificuldade de se concentrar também, né? Isso tudo a gente precisa observar. Sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, né? Eu acho que, como a gente falou, que o sintoma da depressão, ele varia muito de pessoa para pessoa, porque uma pessoa deprimida pode não ter o seu peso afetado, pode não ter uma desregulação na alimentação, pode não ter uma desregulação no sono, mas pode ter outros sintomas, enquanto a outra pode ter uma desregulação no sono e na alimentação. Então, por isso que varia muito de pessoa para pessoa, mas ela geralmente tem uma combinação de alteração, né? A depressão, ela tem uma alteração cognitiva, comportamental, física e emocional, né? Ela vai afetar os nossos pensamentos de alguma forma, ela vai afetar os nossos comportamentos, ela vai afetar até questões físicas, a pessoa fica mais agitada, ou a pessoa fica mais lentificada, né? E também as nossas emoções, né? Obviamente. Então, é importante, né, Jéssica, que tu trouxe antes, que a anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer, e o humor deprimido, né, um desses sintomas, eles obrigatoriamente precisam estar presente, né? A pessoa com depressão, ela não precisa necessariamente ter humor deprimido, mas ela tem que ter a diminuição na capacidade de sentir prazer. Um desses sintomas obrigatoriamente tem que estar presente junto com outros que a gente falou aqui, né? Mas ela tem que estar presente em quase todos os dias, na maioria do dia,
por pelo menos 2 semanas. Então, não é eu tô me percebendo aqui que, estou triste, estou desanimado, hoje não sinto vontade de fazer as atividades que eu me programei, amanhã também não estou muito animado, mas durante o dia eu me animo, eu volto a ter motivação para fazer minha atividade. Então, isso é variação emocional. Isso não é depressão. Então, a gente tem que muitas vezes a gente não fica... nós, até como profissionais da saúde, a gente precisa ter essa atenção que os sintomas da depressão, anedonia, humor deprimido e todos os outros que a Jéssica falou, fadiga, cansaço, perda de memória, de concentração, de sono, de alteração no sono, na alimentação, sentimento de culpa, de inutilidade, um pensamento negativo de si, das experiências do mundo, esse conjunto de sintoma obrigatoriamente precisa estar presente. Acho importante frisar isso quase todos os dias, na maior parte do dia, por pelo menos 2 semanas. Exato. Isso é bem importante as pessoas saberem, assim, né? E por isso que a gente traz esses dados, justamente para educar as pessoas em relação a isso, né? E tem um estudo que mostra que 60% das pessoas deprimidas, 9 meses antes disso, há 9 meses, vem sofrendo com fatores estressantes na vida, né? Então, de novo, a gente precisa cuidar da questão do estresse, né? Então, o que faz a gente ter um episódio depressivo que a gente tem que cuidar, né? Não é o transtorno depressivo, é apenas um episódio em algum momento. O que faz a pessoa, né? O que provoca um episódio depressivo? Às vezes a pessoa ficar viúva, ou perder o emprego, né? Alguma coisa ruim que aconteceu, briga em relacionamento, separação, divórcio, né? A pessoa pode desenvolver um quadro, né, de uma tristeza mais persistente durante algum tempo. E que pode não se caracterizar como transtorno de humor depressivo, mas apenas um episódio. Apenas um momento da vida dela que realmente faz sentido. Ela tá mal, né? Porque aconteceu algo muito estressante, muito difícil, e ela tá tentando, né, de alguma maneira, lidar com aquilo. E aí é importante saber como lidar com aquilo. Né? Buscar ajuda, enfim, né? Mas... E até acho que... até a gente pode falar, aproveitando, né, Jéssica, da diferença entre tristeza e depressão. Já que tu falou dessa questão, né, de um episódio. A tristeza, ela é uma emoção natural, ela é necessária, ela é saudável que a gente tenha, faz com que a gente possa refletir naquilo que aconteceu, possa fazer com que a gente faça diferente, com que a gente amadureça com aquela experiência também. Então, ela é uma emoção natural e ela aparece, né, quando acontece algo que a gente identifica que não é agradável na nossa vida. Então, ela é decorrência de um fator específico desagradável na nossa vida. Então, essa emoção, tristeza, ela aparece. Só que ela é passageira. Ela é temporária, ela é transitória, né? E ela, geralmente, quando a pessoa está triste, a tristeza ela não nos incapacita para fazer as nossas coisas, né? A gente pode estar triste, mas a gente segue fazendo nossas atividades normais sem causar tanto prejuízo. Já a depressão é aquela tristeza persistente, prolongada, que causa um vazio, uma desmotivação, um desânimo, né? E que a gente, por um período prolongado de tempo, e que a gente começa que a depressão acaba afetando nas outras áreas da nossa vida. Ela acaba generalizando na nossa vida, assim, né? Nos incapacita, nos prejudica no nosso trabalho, nas nossas relações, né? Na atividade, na vida social, né? Então, ela tem essa diferença. A tristeza, ela é passageira, ela é momentânea, ela é transitória, ela é decorrente de um fato específico que aconteceu na nossa vida que foi desagradável, mas ela não nos incapacita. A depressão é uma tristeza prolongada, persistente, que nos desmotiva, que nos incapacita, né, que afeta, que traz prejuízos para a nossa vida, nas diferentes áreas da nossa vida. Basicamente é isso, né, Fê? Eu acho que se a gente for passar a fronteira entre um e outro é o quão intenso, né, presente, crônico e disfuncional é a tristeza nesse momento, né? Nessa fase de vida da pessoa. Então, é essa fronteira que a gente precisa entender. E para isso, para a gente poder
de fato entender o quão disfuncional está sendo e se pode ser um transtorno depressivo ou não, é importante a gente buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, né, que possa nos auxiliar nisso e fazer com que as coisas clareiem mais em relação ao que está acontecendo. Se é só uma fase ou não, se é devido a um fator estressante ou não, mas a gente precisa buscar ajuda. Isso é fundamental, né, Jéssica? Porque aqui a gente também não tem nenhuma intenção de que as pessoas que estejam assistindo o nosso podcast se autodiagnostiquem, né? Aqui é um espaço para informação, para compartilhar, né? Compartilhar informação, conhecimento, conteúdo, interação, enfim. Mas se as pessoas que assistem e se identificam de alguma forma com o que a gente está falando, por favor, né? Que busquem, né? Um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, né? Para que possam ser acompanhadas e serem tratadas. Isso é bem importante. Sim. E da gente entender também o humor, né? Falando agora das alterações aí. Diferenciação entre humor e alteração emocional, né, Fê? Então a gente pode entender que o humor, talvez, se a gente for pensar, seria como se fosse o clima, né? Por exemplo, o clima do Brasil é um clima tropical, né? E a emocionalidade é a alteração, é o tempo, né? A chuva, faz frio, tem sol, fica calor. Então, é um pouco mais transitório. E o clima, né? O humor é algo mais permanente nesse sentido. É algo permanente, como se fosse o clima. Tá? Então, acho que isso ajuda a gente a diferenciar, né? E só fazendo uma parte, Jéssica, né, aí na tua fala, então, da variabilidade emocional, né? Vamos imaginar que a variabilidade são alterações nas nossas emoções, que são transitórias, e que podem acontecer no mesmo dia. Eu posso acordar animada e daqui a pouco receber uma mensagem e ficar um pouco triste, e elaborar aquela mensagem, e depois no mesmo dia voltar à motivação e dormir realizada por algum acontecimento que aconteceu na minha vida, no meu dia, né? Então acordei alegre, recebi uma mensagem que me deixou desmotivada, durante o dia fui assimilando aquela mensagem e dormi realizada por alguma coisa no meu trabalho que eu fiquei satisfeita, né? Então durante o mesmo dia eu tive diferentes emoções. Mas elas são transitórias, elas são rápidas, elas são passageiras. Então, isso é a variabilidade emocional, né? Como se fosse, né, no nosso dia, altos e baixos. O humor é quando eu começo a estabilizar. Por exemplo, eu começo a ficar triste, hoje estou triste, amanhã estou triste, depois eu me sinto desmotivado. Aí não tem mais essa alteração. Começa a ficar crônico o humor, seja a tristeza, ou daqui a pouco a alegria, a euforia, e aí a gente está falando de, né, por exemplo, de um transtorno bipolar, de uma mania, né? Então, quando o humor começa a ficar constante, ao invés de eu me sentir feliz, tá tudo bem, tô alegre, eu recebi uma mensagem, fiquei triste, fiquei chateada, fiquei desmotivada, mas aí eu começo a ficar, hoje eu tô triste, amanhã eu tô triste, outro dia eu tô desmotivada, eu tô desanimada, começo a ficar crônico, estável, o humor começa a ficar estável, né? Tristeza, desmotivação. Bom, aí a gente está falando de um transtorno de humor. É importante isso que tu tá falando, Fê, porque dependendo do nosso ambiente, né, a nossa emocionalidade pode voltar, né? Então, a nossa emocionalidade depende muito do nosso ambiente, dos estímulos ambientais, das notícias que a gente vai tendo ao longo do dia, né? Da rede de apoio, se é um ambiente saudável, um ambiente, né, em que faça com que a gente se sinta bem, protegidos, seguros, né? Agora, se a gente está num ambiente estressante, vai ser muito mais fácil da nossa emocionalidade baixar, né? Da gente ficar mais triste, preocupado, ou culpado, ou com raiva, né? Então, depende muito, por isso que eu digo, né? A gente precisa se cuidar do ambiente que a gente está. Esse cuidado é fundamental. Perfeito. E aí também, só passando, né, Jéssica, eu acho que tem diferentes tipos de depressão aí, só como, né, uma forma só de informação. A gente tem o transtorno depressivo maior, que é essa depressão mais conhecida, que eu acho que talvez seja mais presente na clínica, né?
que é essa depressão com esses sintomas que a gente foi falando aqui. Tem o transtorno depressivo persistente, que é a distimia. Tem o transtorno Ciclotimia. ciclotimia, tem transtorno pós-parto, né? Tem transtorno disfórico pré-menstrual. Enfim, tem vários transtornos, vários tipos de transtornos de depressão, né? E só a título né, de informação. A gente não vai entrar, né, nos diversos tipos de transtornos, porque também não é essa a ideia. Né? Uhum. Sim, sim. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a mente depressiva, de repente, né, Fê? Uhum. Quanto que o paciente, né, que tem depressão, né, que a gente vê muito em consultório, ele tem um pensamento muito ruminativo. Isso é muito característico do paciente com depressão, é a ruminação, né? Uhum. É a visão muito negativa em relação ao mundo e a si, até mesmo quando ocorrem coisas positivas na vida dele. Então, é um pensamento muito persistente e negativo em relação às coisas, né? De que não vai dar certo, um pensamento autodepreciativo, um pensamento de autocrítica, aquele pensamento de que eu preciso fazer tudo também de maneira perfeita e a pessoa não faz nada, né? A sensação de humilhação, de envergonhamento, né? De sensação de que é perdedor. Então, são pensamentos bem onde rotula muito a questão negativa, né? O que acaba prejudicando muito esses pacientes, porque aí, já que eu acordei me sentindo mal de novo, eu nem vou levantar, ou eu nem vou ir para academia, ou eu nem vou ir trabalhar, ou eu nem vou tomar banho nos casos mais graves, né? Quanto que a gente vê pacientes tão depressivos que nem banho tomam. E aí passam dias sem se cuidar, sem fazer aquela higiene, sem ter vontade de nada. É como se eles tivessem uma visão cinza, né? Lente cinza em relação ao mundo, né? Não consegue ver cor nas coisas. E é como se sentisse por dentro morto, né? Então, realmente, é um quadro bem complicado nesse sentido, dependendo do nível, lógico. Mas quando a pessoa já não tem nem motivação para fazer a sua higiene, já é uma situação mais grave. Uhum. A mente depressiva, ela funciona de uma forma muito apática, assim, né? E é como se o cérebro entendesse que a gente está sem vontade de funcionar, né? Então, e isso acontece por uma desregulação química também dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor, por nos sentir bem-estar, prazer e motivação. Então, acontece uma desregulação química desses neurotransmissores que fazem com que a gente fique mais apático. E aí a gente acaba não tendo mais prazer em realizar aquelas atividades, né? Que até então nos geravam, né, motivação, satisfação. E aí o cérebro deprimido entende que essas atividades não são mais importantes. Né? E aí faz com que a pessoa depressiva, né, deprimida, não tenha mais vontade de fazer aquilo que gerava prazer. E aí entra no ciclo da depressão. Né? Eu não tenho vontade, e aí eu não faço, e aí eu não faço, não me gera vontade, e aí esse é o ciclo da depressão. E até tu falou da questão de se sentir morta, né, Jéssica, isso também acontece porque a pessoa deprimida, a depressão ela afeta diversas áreas, né, regiões do nosso cérebro, especialmente duas regiões, que é o córtex cingulado anterior, que é uma região que tem muitos neurotransmissores produtores de serotonina, que é responsável, como falei antes, pela regulação do humor, pela sensação de bem-estar, né? E essa região ela tem a função diminuída, e essa função ela é responsável por avaliar o mundo, por avaliar as discrepâncias do mundo. É essa região do córtex cingulado anterior. Então, como essa região ela está menos ativa, faz com que a pessoa deprimida ela tenha uma distorção
do Uhum. mundo, né? Ela vê o mundo de uma forma mais catastrófica, mais pessimista, mais negativa, Uhum. né? Com mais medo, né? Justamente por essa disfunção, ou, Alteração, né? uma alteração, melhor dizendo, nessa área que é responsável por avaliar o mundo, por ver as discrepâncias no mundo. Por exemplo, quando a gente está no circo, né? E vem um mágico e tira o coelho da cartola, né? É essa área que está ativada, porque há uma discrepância. Né? Como é que um Uhum. mágico vai lá e tira um coelho da cartola? Então, essa região do cérebro ela é ativada. E na depressão, essa região ela não está tão ativada. E aí Uhum. faz com que a pessoa deprimida tenha essa discrepância na forma de enxergar o mundo. Né? Então, por isso que as pessoas deprimidas elas têm uma distorção. Uhum. Né, sobre uma visão de si, distorção da visão das suas próprias experiências, uma distorção sobre o futuro, né, Uhum. porque essa área responsável do cérebro, ela não está tão ativada, Isso, né. isso. E E pode falar. não, quer Não, acrescentar? por isso, né, que quando a gente fala, né, agora falando sobre o córtex cingulado anterior, existe uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que é a reavaliação cognitiva, né? Essa técnica, ela aumenta a atividade do córtex cingulado anterior, né, fazendo com que o paciente possa enxergar de outra maneira o mundo, né? Então, já que tem essa alteração nessa região do cérebro, né, onde tem essa distorção, a técnica de reavaliação cognitiva vai ajudar o paciente a, de fato, enxergar o mundo de uma maneira mais positiva, de uma maneira menos negativa, de certo, né? Então, por isso que a psicoterapia é um tratamento biológico. A psicoterapia ela tem a capacidade, né, de mudar a função do cérebro, né? Então, por isso que é tão importante o tratamento de psicoterapia, né? Uma medicação, dependendo do quadro, sim, é bem importante, né? Dependendo da gravidade. Porém, a psicoterapia, ela vai te ensinar técnicas, ela vai te ajudar, te ensinar ferramentas para lidar nos momentos de crise que uma pílula não vai gerar, né? Uhum. E aí, só para concluir da questão né, que a depressão afeta diversas áreas do cérebro, especialmente duas. Uma é aquela que eu acabei de falar, do córtex cingulado anterior, e a outra região é ínsula anterior direita, que é uma região responsável pela experiência social e pela nossa. Interocepção. Hã? Interocepção. Isso. E também pela capacidade que a gente tem de identificar o nosso interior, assim, né? Uhum. Como quando a gente fala assim, ai, eu tô com uma dor no peito, ou eu tô com borboletas no estômago, quando a gente tem essa sensibilidade de identificar o nosso interior, né? Pessoas deprimidas, elas têm essa essa área, né, menos ativa, Uhum. e faz com que ela não tenha essa capacidade de sentir essa vitalidade interna, né. E aí, como a Jéssica falou, parece que se sentem, mortas por dentro, né, sem essa sensibilidade, assim, né, de se sentirem vivas, né, Uhum. Uhum. por causa dessa região. E essa região, ela também está muito conectada ao hipotálamo, né, Uhum. que é uma região tão responsável também pela libido, pela Uhum. regulação do sono, que também é uma área que não está tão ativa no cérebro. E por fim, o córtex pré-frontal, essa nossa região atrás da testa, que é a região do raciocínio, da concentração, do planejamento, ela também não está tão ativada, a sua Reduzida. função está um pouco reduzida. Então, por isso que quando a gente está deprimida, a gente tem uma capacidade reduzida de raciocínio, uma dificuldade de tomada de decisão, de concentração, de foco, porque o nosso córtex pré-frontal, ele está com uma atividade reduzida, Uhum. né? Então, a gente tem uma explicação neuroquímica, neurobiológica quando a gente está com depressão, né? As áreas do cérebro, algumas áreas ficam menos ativadas, enquanto outras mais ativadas, né? Uhum. E por isso que a gente traz o quanto que é importante o paciente buscar terapia o quanto antes, né? Uhum. Porque o cérebro ele passa a ser muito bom em ser deprimido. Né? Então, quanto antes eu buscar ajuda, melhor. Né? Então, pessoas que vão deixando para depois, ou que de fato, né, como a gente falou antes, não conseguem, né, não têm a educação a respeito dos problemas de saúde, enfim, de saúde mental, vão deixando para depois e o cérebro acaba se acostumando, né, ficando muito bom em ser deprimido. Acaba ficando muito bom em ser deprimido e o que acontece? Não faz o que precisa ser feito. Não Uhum. entra em tratamento, nem com psicólogo e nem fazendo coisas, né, como hábitos saudáveis diários. Uhum.
Perfeito. Acho que a gente também, né, pode falar da questão do estigma, né, que isso ainda, infelizmente, né, ainda está presente na nossa sociedade. Então, muitas vezes as pessoas retardam, né, de buscar tratamento, acompanhamento pelo estigma, pelo preconceito, né? Muitas vezes as pessoas enxergam a pessoa que está deprimida como fraca, como preguiçosa, como se não tivessem vontade de fazer as coisas, como se fosse simplesmente uma falta de vontade, né? Uma fraqueza pessoal, então uma incapacidade, né? Então há muita discriminação, há preconceito, né? E a gente precisa combater isso, né? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa disseminar cada vez mais conhecimento, divulgação, campanhas, né? Apoio, acolhimento, para que isso diminua. Talvez eu acho que a gente está num processo, né, de maior aceitação, né, dos transtornos mentais ou das dificuldades emocionais. A gente vê aí hoje artistas compartilhando, né, as suas dores, as suas dificuldades. Infelizmente, às vezes, quando chega numa situação mais crônica, mais difícil, mas eu acho que a gente tem um movimento, talvez ainda pequeno, né, ainda distante do ser ideal, mas as pessoas compartilhando mais assim as suas dores, né? Acho que isso já é um caminho, mas ainda há muito preconceito, há muito estigma que a gente precisa combater, né? A gente precisa olhar para as doenças mentais como a gente olha para as doenças físicas, né? A gente precisa dar credibilidade, né, e seriedade às doenças mentais como a gente dá para as doenças físicas, né? A gente não tem preconceito de tomar um remédio para dor de cabeça, para dor de estômago, né, para as doenças físicas. A gente busca tratamento, a gente compartilha com muito mais facilidade quando é uma doença mental, né? E a gente precisa olhar para a doença mental com tanta seriedade como a gente olha para as doenças físicas, né? Exato. Então, Até porque, né, quando a pessoa, esse estigma é muito ruim, porque quando a pessoa é julgada pelos familiares, pelos amigos, de, ai, a pessoa que tá sempre reclamando, ou a pessoa que tá sempre pra baixo, ai, que saco. Tá bem, é ruim mesmo, né, quando a gente tá com alguém que tá sofrendo na nossa frente. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela acaba se sentindo tão mal, né, e não entendendo a questão da depressão, não entendendo o quanto que daqui a pouco isso é algo sério, isso impede dela buscar ajuda, né. Isso faz com que ela prorrogue a busca por um tratamento e o quadro se agrave. Então, né, a gente entende que existem muitas pessoas que dizem: "Ah, vai lá e vai fazer alguma coisa, te mexe, né, vai dar a volta por cima", né. Isso tudo tá bem, né, a gente entende que daqui a pouco vem como algo que: "Tá, eu quero ajudar", é a forma que eu sei ajudar, né. Que nem aí tem pacientes meus que chegam muito mal, pacientes depressivos, e dizem: "Ah, mas a fulaninha disse pra eu ir lá e dar a volta por cima, mas só que eu não consigo". E é isso, não tem como, não é assim, né. Não é um amigo chegando e dizendo: "Ai, vai lá dar a volta por cima, dá uma volta, passeia". Não é isso, né. A gente entende que isso faz bem, porém, a gente precisa estar em tratamento para que isso faça sentido, para que tenha alguém de fato do nosso lado, que um amigo ele não vai conseguir dar esse apoio, né, não tem como, né, até porque vai se sobrecarregar, a pessoa vai estar assim todos os dias, a pessoa vai querer ligar todos os dias, e obviamente o amigo ou familiar vai se sentir sobrecarregado, não tem como, né. Então, como é importante a pessoa já saber dessa condição e buscar ajuda, né, então os estigmas atrapalham muito nesse sentido. eu acho que a gente pode falar assim, né, como sair desse estado depressivo, né, tratamentos, Uhum. né, acho que é Sim, um ponto, né, sim. importante, assim, acho que como a gente falou já, né, que a pessoa depressiva, a mente depressiva, ela fica menos ativa, né, então, acho que uma parte importante, né, do tratamento da depressão é ativação comportamental, né, Uhum, é ativar o número de atividades que a pessoa faz no dia, né, uhum, provocar que a pessoa retome de uma forma gradual, né, passos, micropassos,
mais as Aham. atividades do seu dia, atividades aquelas que geram a sensação de produtividade, de utilidade, de eu me sentir útil, né, de me sentir produtivo, né? Então, acho que esse como a gente falou antes, a pessoa com depressão entra no ciclo de depressão e a gente precisa provocar uma rotina antidepressiva, e a rotina antidepressiva é fazer com que aquela pessoa retome atividades que antes faziam e que davam prazer, né? A terapia de ativação comportamental trabalha muito com isso, assim, Uhum. né? Com ativar comportamentalmente aquela pessoa com atividades que geram uma sensação de produtividade, de utilidade, né? Então, acho que esse Uhum. Essa é é um uma das aspecto importante. muito, muito. Acho que essa é uma das principais técnicas, né, da TCC, que é terapia, né, essa é uma das técnicas da TCC, que é a ativação comportamental, né, Fê, que é a gente colocar o paciente para fora, né, faz com que o paciente fique para fora. O paciente depressivo, ele fica muito para dentro, né, pensando, ruminando, pensando em aspectos negativos. Então, quando a gente fala de ativação comportamental, ajudar o paciente a executar tarefas mesmo não querendo. Fazer aquilo que ele não quer fazer, porque ele não vai querer fazer, né? Ele não vai querer ir pra academia, ele não vai querer sair, ele não vai querer aceitar os convites, né? Ele não vai querer se arrumar. Mas aí que entra, né, o nosso papel como psicoterapeuta, que é ajudar o paciente a fazer com que ele entenda que, mesmo não querendo, é importante que você faça, né? Confia no processo. Vai te ajudar. Porque o que acontece? Depois que ele tá lá, ele se sente capaz. Então a gente precisa fazer com que ele esteja aberto à experiência, esteja conectado a essa experiência para que ele possa se sentir capaz, Uhum. né? Porque senão nada flui, senão o ciclo da depressão se repete. Então, esteja disposto a fazer aquilo que você não quer fazer, mesmo não querendo fazer, né? Então isso é uma das coisas bem importantes aí no tratamento. Apesar da falta de motivação, apesar do cansaço, Uhum. né, apesar do desânimo, é confiar que a vontade, que a motivação, ela vem depois, Sim. né, Jéssica? Mas por isso que é importante que o paciente esteja em acompanhamento terapêutico, para que o profissional possa acompanhar e motivar e monitorar essas atividades, porque senão, né, a pessoa deprimida, se não tem um acompanhamento, é Sim. difícil ela sair desse Uhum. estado, né? Exato. É necessário. É necessário. E aí a gente fala também de uma coisa bem importante, né, Fê? Que ele precisa de propósito. Ele precisa, né, de um propósito, de algo que faça sentido. E o paciente que está altamente depressivo, geralmente ele não sabe. Ele tá num caminho nebuloso, sem enxergar luz, né? E é por isso que nós, como psicoterapeutas, a gente precisa estar do lado deles nesse caminho, Uhum. né? Assim, de mãos dadas, ajudando eles a passar por esse caminho nebuloso, né? Porque ele vai enxergar uma luz lá no final. Mas enquanto isso, a gente fica ao lado deles, né? Como se Ajudando fosse a nesse processo. lanterna. Como se a Exato. gente fosse a Como se fosse uma lanterna lanterna. iluminando o caminho e Exato. ajudando a dar os passos, né? Exato. Porque sozinho não tem como, né? É muito difícil a gente sair de uma depressão, né? De uma situação difícil sozinho, né? Nós não fomos feitos para ficar sozinhos no mundo, né? Uhum. Então é muito importante o papel do psicoterapeuta aí para ajudar a entender que existe uma luz no final disso. Existe. E aí a gente precisa pensar em propósito. O que é importante para o paciente? O que é significativo? Ajudar eles a entender o que tu gostava de fazer antes da depressão chegar, né? Uhum. Que momentos da tua vida que a gente pode resgatar que tu te sente feliz, que tu ficava em flow, né? Que a tua criança ficava feliz, né? Então, às vezes a gente precisa relembrar os pacientes disso, porque eles simplesmente não enxergam, e não enxergam mesmo, né? Uhum. Como se não sei de nada, eu não quero nada, eu não lembro de nada. Então é aí que entra a psicoterapia para ajudar esse paciente a relembrar de coisas e tentar ir em direção a isso. Uhum. Ter ações comprometidas em direção a isso, né? Relembrar o que ele fazia mais Uhum, naquela época, que ele estava satisfeito, o que ele fazia menos, uhum. né? Ou até descobrir coisas novas também, né? Também. Também eu acho que outra questão importante, assim, para sair desse estado depressivo, né, a questão do exercício físico, né, Uhum, Jéssica, que é sim. comprovado já que é um antidepressivo natural, né, Sim. porque ele muda a química do nosso cérebro, Uhum. né, ele ativa os nossos neurotransmissores,
né, que responsáveis pelo humor, pela sensação de prazer, de motivação, Sim. né? Hábitos saudáveis em geral, né? Fez exercício físico, como tu falou perfeitamente. Logo depois que tu sai de uma prática de atividade física, tu já começa a se sentir bem. Depois que termina, né? Então, enquanto isso, né? A gente falando especificamente do paciente depressivo, agora eu falei em abertura de experiência, o paciente vai dizer, não, mas eu não tô afim de me experienciar. Porque o que é a emoção que é mais característica do paciente depressivo, né, além da tristeza, é o medo. Então, ele tem medo, né, do que pode acontecer. Ele tem medo de, sei lá, que dê tudo errado, ele acha que vai dar, né, que não vai conseguir, que vai ser uma tragédia, ele catastrofiza muito as coisas. Então, justamente a ativação comportamental entra aí para que ele entenda, que ele sinta, né, benefícios após estar exposto a esse estímulo, a essas atividades. Então, o quanto que é importante ele fazer essa movimentação de entender, tá, eu tô com medo ou eu tô triste, mas depois que eu fizer isso, eu vou me sentir bem. E isso tem que ser muito racionalizado, né? Por isso que entra aí o nosso papel de educar, psicoeducar ele em relação a isso. Porque ele não sabe. E a gente precisa dizer, olha, se tu fizer isso, não é de uma hora para outra que tu vai te sentir bem. Mas se tu continuar fazendo isso semanalmente, esse é o tratamento. Depois, se as coisas não melhorarem, se o teu nível de depressão estiver realmente grave, a gente vai marcar uma consulta com um psiquiatra e a gente vai. E aí ele vai pensar numa medicação, na melhor medicação para ti, vai fazer um tratamento combinado, a gente vai conversar com o psiquiatra. Mas a gente sempre tem que partir do básico, né? Não dificultar as coisas. O básico é psicoterapia e exercícios físicos, vida saudável. Esse é o básico, né? Então, começar por aí, eu já acho ótimo. É um combo, né, É Jéssica? um Eu acho combo. que assim é atividade física, sono, alimentação, uma rotina estruturada, né, no sentido de que para que a pessoa sinta com esse senso de propósito, de estabilidade, de produtividade, né? Então, ativar, né, a rotina, os comportamentos, Cuidar com substâncias químicas também. cuidar com substâncias químicas. Outra questão importante é o apoio social, o suporte social, né? Isso já tem estudos que comprovam que tem uma melhora significativa com pessoas deprimidas. Eles precisam desse suporte social, da família, dos amigos, né? Isso é uma questão também bem importante. E, né, acredito que eu acho que para sair desse estado depressivo, eu acho que a gente já trouxe os elementos importantes. Questão das atividades, da rotina, exercício físico, alimentação, sono, um apoio social, a psicoterapia e casos, né, mais graves, o apoio do medicamento, né? Medicamentos, acho importante a gente falar que tem diversos medicamentos para tratar a depressão, né? Tem diferentes classes de antidepressivos, cada um com a sua função, mas todos com o propósito de regular, né, a atividade química, né, os nossos neurotransmissores. Então, dependendo dos sintomas, o psiquiatra vai indicar um tipo de antidepressivo, né, mas então, que tem diferentes medicamentos, a gente também não vai falar sobre isso, né, também não é nossa competência final, isso é do psiquiatra, né, mas é importante também a gente falar que em várias situações e que não há problema algum a gente se apoiar do uso do medicamento, né, que realmente em muitos casos é necessário, justamente porque há uma desregulação química e que a psicoterapia ela ajuda e tem, como a Jéssica eu acho que falou no início, né, pesquisas e um artigo, enfim, né, que aponta que a terapia, né, da fala ela é significativa, Sim. né, então a psicoterapia ela realmente funciona e ela muda o nosso cérebro, mas em muitos casos precisa do apoio químico do medicamento, né. É importante se falar, né, Fê, que o Aaron Beck, que é o pai da TCC, em 1977 ele publicou um primeiro artigo a respeito disso, né, que foi uma ruptura, né, da saúde comportamental, enfim, né, que foi, né, que ele conseguiu comprovar que a terapia da fala se mostrou superior aos antidepressivos. Claro, se tratando de pacientes com depressão leve a moderada. Então, olha o quanto que isso é importante, né? Ele mudou completamente, né, a imagem, né? Enfim, mudou completamente a história
né, da saúde mental, enfim, dessa questão da depressão. Uhum. Então, quanto que é importante levar em consideração isso. E aí os recursos, né, que a gente deixa aqui para quem sofre de depressão ou quem tem um familiar depressivo, que existe um número que é 24 horas no telefone de CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o 188. Né? Então, para vocês ficarem sabendo, anotar, deixar anotado, caso tenha alguém próximo que sofra, né, com transtorno de depressão, que possa ligar, eles atendem 24 horas, dão apoio emocional, enfim, né? Tá disponível. Existem o CAPS também, né? Que é Centro de Atenção Psicossocial, que na sua cidade provavelmente vai ter, que aí é um tratamento especializado para transtornos mentais. E a rede de apoio, né? É fundamental. E uma rede de saúde mental, que é procure um psicólogo, procure psiquiatra. Ah, né? Mas eu não tenho condição financeira. Sim, mas existem psiquiatras e existem psicólogos que atendem por um valor social, né, Fê? Uhum. Então, estudantes de psicologia, ou pessoal que está fazendo estágio no CAPS, né? São pessoal, é um pessoal que atende com valor social, ou até mesmo existem Clínicas, escola. clínicas, escola, que até eles fazem de graça o tratamento, né? Uhum. É com estudante, mas pelo menos você vai estar amparado. Esses estudantes, eles recebem supervisão de profissionais que são, enfim, capacitados. Né? Eles não estão ali, né, de brincadeira, né? Eles estão ali sendo supervisionados. Então, é importante saber disso também e buscar ajuda. Gente, a depressão é uma doença e, como tal, precisa ser tratada, precisa ser levada a sério. E eu entendo que, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, as pessoas que sofrem de depressão, elas precisam sim de um apoio psicológico para conseguir reagir, né, e buscar a sua melhora na qualidade de vida. Então, né, vamos olhar para essa doença, né, como uma doença que precisa ser tratada e que precisa ser levada a sério. Exato, é isso aí. Bom, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos mandar um direct, né, para o nosso Instagram. Peço para que curtam, compartilhem, né, e até o próximo episódio. Certo.